Olá, galera! Hoje eu tô aqui pra falar sobre como eu estudo pra minha faculdade de Direito. E a coisa principal, que é a que eu não vivo sem, é fazer esquemas. Eu não sei como, mas meu cérebro só entende as coisas quando eu faço um esquema. Então eu vou explicar um pouco aqui do livro que eu uso, de como eu faço esse esquema pra estudar. Você pode usar eles também na escola, porque eu também fazia esquemas na escola. E pra você que também tá na faculdade de Direito, eu vou mostrar o livro que é o meu xodó da vida. E que assim que você conhecer, assim como eu duvido que você vai conseguir ficar sem ele. Eu vou mostrar o livro na matéria de penal, porque eu sei que é o que a maior parte das pessoas tem conhecimento. Então mesmo que você não faça faculdade de Direito, pelo menos você vai saber do que eu tô falando, e não vai ficar tão perdido assim. Esse aqui é meu caderno da faculdade, eles considerem a letra e a bagunça. O primeiro passo é, minha professora, assim como eu, adora esquemas, então vocês podem ver que são esquematizados, e esse é o esquema da própria professora. Então aqui tem vários esquemas de penas, nesse caso dessa matéria. Uma coisa que eu dou a dica, eu escrevo tudo em caneta, do que o professor fala e do que ele escreve na lousa. Então se ele escreve na lousa, eu escrevo em caneta, e se ele dita, eu também escrevo em caneta. E tudo que ele fala, assim, que pode vir a ser importante, ou que ele não vai ditar, ou que ele não falou na lousa, é aquela diquinha que você precisa dela, ou que talvez um dia você fala, cara, aquilo me ajudou. Eu uso muito disso para estudar para as provas. Acho que uma das minhas maiores dicas é anote tudo que seu professor falou, preste atenção na sua aula. Afinal, você que está pagando faculdade ou que está morando fora para poder fazer faculdade, você está gastando dinheiro para isso. E eu acho que vale a pena você estar ali presente. Então, quer conversar, quer fazer tudo a mais, espera o intervalo, chega mais cedo, vai embora mais tarde, enfim. Tem redes sociais, tem todo lugar para conversar, então presta atenção na tua aula. Aqui um exemplo das anotações que eu falei sobre o professor apenas comentar e você anotar. Isso já me salvou em trabalho, em prova. Então ela estava falando sobre os princípios da pena e ela só comentou, olha, o princípio é tal coisa. E eu quis anotar. Não era necessário, assim, a professora não vai falar, anotem isso, estou ditando. Mas eu achei muito bom e foi justamente isso que me salvou nas provas e nos trabalhos desse semestre. Então aqui, princípios, tudo que ela falou, eu escrevi exatamente como ela falou. Então, tipo, se estiver escrevendo correndo e sair tudo meio abreviado, eu sou cheia de abreviações, pode ver o contraste. Lápis, então foi ela apenas dizendo e eu escrevendo. E aqui ela já ditou. Então, é muito mais fácil para saber o que ela ditou e simplesmente o que ela comentou. Aqui é mais um exemplo do que eu falei sobre esquemas. Às vezes o professor nem usa a lousa como um esquema. Ele apenas escreve, por exemplo, estamos no tópico de cálculo da pena, ele escreve cálculos e abaixo coloca os tópicos. E eu gosto de ter, sempre a maior parte dos meus esquemas vai ser assim. Então eu escrevo tema, cálculo, e desse cálculo eu puxo as setinhas relacionadas a isso. Eu acho muito mais fácil para você lembrar. Eu acabo decorando os tópicos ou memorizando, como preferir. Pra mim, ele entra na mente de um jeito mais fácil quando é assim, esquemas. Então, é sempre uma nuvenzinha com o nome do tópico e a partir dela eu puxo flechas sobre o que ele quer dizer ou sobre subtópicos. Uma outra dica é que caso o seu professor faça algum comentário que seja extremamente importante e que não vai se encaixar aqui no meio do seu caderno, escreve aqui, usa os cantos, faz essa nuvenzinha. Faz um lembrete, escreve na agenda, não sei como preferir. Vocês vão ver que todas as minhas páginas estão assim. Na próxima página, reincidência, vai para escrever em 5 anos. Em mais de 5 anos, na verdade. Então, não vai caber, não vai dar muito certo no que eu estou escrevendo. Escreve em cima, puxa uma seta do lado. Meu caderno é bagunçado mesmo e eu acho que tem que ser assim. Acho que se você está prestando atenção e está tentando filtrar e anotar tudo, você coloca, acaba, sai de lá perdendo a mão mesmo. Uma outra dica é que se a professora bate muito numa tecla de olha, isso é importante, olha, levem isso pra sua vida, olha, pode cair na prova, olha, vai ter trabalho. Pra tudo eu faço vários asterísticos assim do lado. Eu até escrevi que é uma ideia de um tema de um TCC e que essa pode ser uma ideia de tema de prova. Então, faça asterísticos, marca, põe fogos de artifício, faz o que você quiser. Mas marca que aquilo vai ser importante, que você vai precisar dele na hora de estudar. Novamente, para não ter dúvida de que eu realmente faço asterísticos, aqui tem mais um exemplo disso. Então aqui mais asterísticos e eu ainda grifei aqui embaixo. Olha a dica, vai cair na prova. Então usa mesmo, rabisca mesmo o caderno. Então aqui eu ponho alguns adicionais, aqui vai cair na prova, escrevi gigantesco, que é para não ter dúvida.
E uma outra coisa que eu faço, o professor escreve tudo na lousa, então eu copio tudo em ordem e não deixo espaço. Eu copio tudo como tá na lousa e depois eu volto escrevendo a lápis ou a caneta, se ela ditar, se for o caso. Então aqui de lápis eu repito, concurso entre agravantes e atenuantes, que era um tópico que ela tinha dado antes. E ponho o 1 novamente e assim sigo falando. Porque eu acho que você nunca vai ter uma ideia de qual a quantidade de linhas necessárias para escrever ali. Então talvez fique muito miudinho, fique muito socadinho. Eu já aprontei dessas de tentar deixar um espaço que eu achava que ia ser necessário para escrever o que o professor ia comentar e virou uma caca. Eu posso até provar isso. Olha, isso foi quando eu não escrevi no final e tentei escrever assim que a professora ia falando e colocando aqui. Virou uma caca, olha, tipo, eu tive que dividir aqui, fazer vários riscos. Então meu conselho é, copie tudo que estiver na lousa, de uma forma que seja exatamente igual a lousa. Não deixe espaço, copie e depois volta escrevendo. Põe o nome do tópico de novo, a lápis, na caneta diferente. Põe de novo e volta lá escrevendo. Mais asterísticos aqui do lado. Mais uma nuvem de lembre-se, é importante. Vale dar destaque para aquela matéria que é importante. Vale fazer nuvens, vale fazer esquemas. Vale escrever no cantinho do caderno, vale escrever vai cair na prova, vale grifar, vale fazer aquilo que vai te chamar a atenção e que você de alguma forma vai falar, eu preciso disso, eu tenho que lembrar disso, eu não posso esquecer. Então, assim, é coisas que vão ficar marcadas. Para provar que não é só a professora que faz esquema, esse é o caderno que eu uso para escrever em casa, para poder memorizar as coisas. E eu peguei uma matéria que é fácil para quem tá em direito, principalmente. Se você estiver fazendo curso de direito e estiver me assistindo, isso daqui vai ser baba pra você. Então, sobre esquemas, eu quis mostrar um esquema bem grande nesse, por isso que eu trouxe esse meu estudo. E eu já estudei para uma prova exatamente por aqui. Então, não é assim, não fiz só para o vídeo, eu realmente queria mostrar como eu faço as coisas. Então, crime. O que é crime? Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Dentro do fato típico, o que a gente tem? Aí tem conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. Dentro da conduta, o que é uma conduta? Então, assim, deu pra entender o que eu quis dizer pra vocês sobre o esquema, né? É claro que dentro de tudo isso, você vai ter que estudar mais profundamente, você vai ter que ir atrás do porquê isso é assim ou não. Isso daqui é um esquema para você memorizar mais fácil e saber o que é cada coisa. Depois você põe uma definição do que é. Eu também escrevo! Olha que incrível! Não é só de esquema que se vive a vida. Então, depois do esquema, eu tenho definições sobre tudo o que eu comentei no esquema. Então, o que é isso, o que é aquilo, por que é, por que não é, tá tudo comentado aqui. Olha, eu faço tudo muito bonitinho, em tópicos. Tópicos são sempre muito úteis para você lembrar da matéria. Então, meus cadernos basicamente é isso. Meu conselho é esse. Faça esquemas para poder memorizar e depois traga o resumo daquilo que estava escrito no esquema. Uma versão mais detalhada do que você queria dizer com o esquema. O esquema você vai pôr o tópico que vai assim, eu preciso saber disso. E dentro disso você vai escrever um resumo. Um livro que você vai levar pro resto da sua vida, que você vai estudar a partir dele para prestar sua OAB, seu concurso, para estudar para suas provas, eu realmente recomendo. Para qualquer matéria, são livros esquematizados, então eles trazem exatamente o que você precisa saber. É aquilo que você tem que saber, você que é aluno de direito precisa saber daquilo para sua prova, para sua OAB, para o seu concurso. Ele tem de todas as matérias e por isso e alguns a mais que eu vou mostrar agora que vocês vão entender porque é tanto amor. Direito penal, parte geral, esquematizado. Todos serão esquematizados. E todos serão feitos pelo coordenador Pedro Lenza. Então, simplesmente marque este nome na memória agora. Pedro Lenza. Procure por direito penal, direito civil, direito constitucional, direito que você quiser. Pedro Lenza. Ele vai trazer esses livros que são os esquematizados que você vai precisar levar para o resto da sua vida. Então, eu vou mostrar a matéria de culpabilidade, que foi um dos tópicos que eu comentei. Olha, quando for estudar para um livro, simplesmente grife aquilo que é importante. Não grife a página inteira. Então, o que eu faço? Eu leio tudo, apenas leia, não faça nada. Leia prestando atenção. Leu aquele tópico, você volta grifando somente o que é importante. Não pode ver que eu sou a louca dos grifatextos, mas na medida correta.
Então grife o que é importante para você. E só então, uma terceira vez é que você vai passar pro caderno e a partir dessas grifadas que você deu e desses tópicos que você já sabe o que é importante, você vai escrever os esquemas e os resumos que você precisa saber, precisa memorizar, precisa ter para sua prova. O livro vem super esquematizado mesmo. Os tópicos vêm grifados porque são importantes. O próprio livro já traz o grifo no que é importante e no que você precisa saber. Então todas as palavras que são as principais vão vir grifadas em azul. Isso em todas as matérias, todos os livros. E ao final da matéria ele ainda traz esse quadro esquematizado. Então ele vai trazer o que é, vai detalhar e vai trazer esse quadro esquematizado. Ele tem uma linguagem fácil, que é realmente para quem está estudando e não quer perder tempo, então é por isso que eu indiquei tanto esse livro. Fica aqui a dica. É o único livro pelo qual eu realmente estudo. Então, junte o que você leu no livro com o que seu professor passou para você, seu conteúdo da faculdade, com o estudo de casa. E a partir daí, faça os esquemas, faça seus resumos. E pro Vademecum fica a mesma dica do livro. Grife aquela palavrinha que você precisa ter em mente naquele artigo. Minha dica é, acima de qualquer coisa, preste atenção no que você está fazendo. Mesmo que você não entenda a explicação do seu professor, procura na internet, e tem vários canais aqui no YouTube mesmo, que dão aulas de direito, então digita lá o tema que você está procurando e vai aparecer uma lista enorme de canais para você. Então é isso, espero ter respondido as perguntas de vocês. Caso eu não tenha feito isso, comenta aqui embaixo o que vocês queriam saber e eu não fiz. Se você gostou do vídeo, entendeu e minha dica foi útil para você, clique no curtir aqui embaixo, que isso vai ser muito bom para divulgar esse vídeo. Eu vou te agradecer muito. Inscreva-se no meu canal. Então é isso, realmente espero ter ajudado de alguma forma. Esse é o modo como eu realmente estudo, eu me sinto bem fazendo assim. Eu sei que eu realmente aprendo a matéria. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!